Glória ao nome de Jesus. Quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Vamos continuar caminhando na Bíblia. Seu trabalho é ler o capítulo. O meu, explicar para você, versículo por versículo. Já a segunda carta de João já está pronta, tá bom? É só você ler ela. Leia a segunda carta do apóstolo João, só tem 13 versículos. Eu vou mandar para você com parte introdutória, versículo por versículo, um louvor de bônus, frase de bônus e um tema de bônus, e se preferir, uma pequena prova. Estamos agora caminhando na terceira carta do apóstolo João, versículo por versículo, e agora entraremos no versículo 10. Fechou? Vamos para cima. Se quiser, só me comunique. Leia o capítulo e eu te explico ele, versículo por versículo. Bora para riba. E se quiser também estudar com a gente presencialmente, nós temos 2 turmas nas segundas-feiras, das 7 às 9 e aos sábados, das 3 às 5. Vamos crescer, vamos se desenvolver, caminhando na palavra. Pega a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Vamos ler o versículo 9 e 10. Lembrando que sempre quando eu repetir assim, versículo 9 e 10, versículo 9 e 10, você vai observar que são versículos muito ricos, que tem muita coisa para falar. E você vai observar isso na explicação do versículo. Tá bom? Então pegue sua Bíblia. Versículo 9 e versículo 10. Assim está escrito. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. No vídeo passado, no versículo 9, nós tratamos a expressão tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Foi essa expressão que a gente tratou. Agora, dentro do versículo 9 e no versículo 10, nós trataremos as seguintes expressões. O nome Diótrefes, tá bom? Se quiser, pode já deixar grifado aí, se você preferir, ou anotar no caderno. Trataremos a expressão Diótrefes, o nome Diótrefes, a expressão do versículo 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, tá? Então, essa outra expressão também nós trataremos. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. E ainda no versículo 10, trataremos a expressão proferindo contra nós palavras maliciosas. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, recapitulando o que trataremos hoje. Esboço do vídeo de hoje é Diótrefes, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, e proferindo contra nós palavras maliciosas. Amém? Bora lá. No vídeo passado, nós falamos sobre a linguagem da liderança e do liderado, que quando a liderança vai resolver um problema, é preciso que o liderado responda, corresponda, para que o problema seja resolvido. O que estava acontecendo aqui é que o problema era Diótrefes, estava sendo escrita cartas, mas Diótrefes não estava recebendo. Não queria receber e não queria responder. Então, não tem como o problema ser resolvido. Uma aplicação bem prática para a nossa vida é essa. É importante que quando nós temos uma liderança bíblica, é importante a gente corresponder a essa liderança bíblica.
não só quando essa liderança nos diverte, mas quando essa liderança também nos adverte. Tá bom? Continuando. Diótrefes, aqui no versículo 9, nós explicamos no vídeo passado, que ele procurava ter entre eles o primado, ele queria ser o principal. E é óbvio que Diótrefes, quando começou, era aquele crente, famoso crente, humildezinho, servia todo mundo, ajudava todo mundo. Só que só foi entregar um título para ele, se perdeu. Agar, a mesma coisa. Só viu o buchinho crescer, já começou a olhar para sua senhora com desprezo. Então tome muito cuidado, peça para Deus blindar o seu coração para que você não se ensoberbeça pelos títulos que você recebe, pelas posições que você recebe, pela prosperidade que você recebe. Já peça para Deus blindar o seu coração logo de agora. E o que Deus espera de mim e de você é que nem eu, nem você venhamos mudar por causa de um título. E o mudar que eu estou falando aqui é justamente deixar a soberba, prepotência, tomar de conta e achar que a gente é mais importante do que todo mundo. Tome muito cuidado. Terceiro ponto no versículo 9 que tratamos foi que Diótrefes, por não empobrecer o espírito, se esvaziar de si, por não treinar isso, estava aprisionado com a sua soberba, com os seus ciúmes, com a sua prepotência. E é importante a gente se esvaziar de si, empobrecer o espírito. Porque quando a gente empobrece o espírito, empobrece nossas opiniões, se esvazia de si, Deus nos dá um presente chamado Leb Shomea, um coração que ouve. Tá bom? Então se esvazie de si, empobreça o seu espírito, porque de acordo com o nosso mestre, feliz é o pobre de espírito, porque dela é o reino dos céus. Tá bom? Bora lá. Outra coisa que Diótrefes deixa aqui com essa palavra primado ou ser o principal, querer ser o principal, é que ele acabou assumindo o papel de um falso líder. E o versículo 10 ele mostra muito bem isso, ao ponto de expulsar os irmãos da igreja. E algo em comum que todo falso líder tem é uma obediência cega. Eles amam uma obediência cega. Como assim, irmão Cleberson? Você não pode questionar nada, não pode perguntar nada. E se você o confrontar por causa de uma palavra errada, um comportamento errado, é capaz de você ficar sem oportunidade, ficar no banco, expulsar da igreja hoje, mas nessa época aqui, Diótrefes expulsou. Tá bom? Mas ficar de banco, não receber mais oportunidade e ver nitidamente um certo desprezo, isso pode acontecer com você. Fechou? E se você tem um líder assim, tá nessa igreja ainda por quê? E você que é um líder assim, você tem coragem de se chamar de cristão? Quando você vê nitidamente que você está fazendo coisas antibíblicas e ainda continua? Se converta, Diótrefes. Bora lá agora na mensagem de hoje. Isso aqui foi só recapitulando a aula passada. Bora lá. Veja aí no versículo 9 o nome de Diótrefes. Viu aí? O nome de Diótrefes é sobre este nome agora que iremos falar. O nome de Diótrefes, ele vem do grego, que significa nutrido por Zeus ou alimentado por Júpiter. É isso aí. Se quiser, pode anotar no seu caderno aí do lado. Grifar no texto e anotar no caderno. Diótrefes, do grego, significa nutrido por Zeus ou alimentado por Júpiter.
Interessante que Diótrefes aqui, ele era um crente, ele era um líder, ele era um pastor, liderava crentes. Gravou o que eu estou falando? Ele era crente, pastor, liderava crentes. O significado do seu nome diz que ele era nutrido por Zeus, alimentado por Júpiter. Eu lhe pergunto, Zeus é o Deus da Bíblia? Júpiter é o Deus da Bíblia? Quando eu digo Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro, o Deus a qual nós servimos? Não? Esses deuses aqui, se não me falha a memória, são da cultura greco-romana. E Diótrefes, o significado do nome dele é nutrido por Zeus, alimentado por Júpiter. Então, quem nutria Diótrefes? Zeus. Quem alimentava Diótrefes? Júpiter. É crente. Pegou não? Eu vou de novo, vou simplificar. É crente. Mas quem alimenta ele? Zeus. É crente. Mas quem alimenta ele? Júpiter. É crente. Mas Diótrefes está se alimentando de quem? Está se alimentando do quê? De coisas, deuses, que não pertencem ao verdadeiro Deus. Coisas que não pertencem ao verdadeiro Deus. Conhece alguém assim? Ó, é crente, mas se alimenta de horóscopo. É crente, mas não se alimenta da Bíblia. É crente, mas não se alimenta de oração. É crente, mas se alimenta de BBB. É crente, mas se alimenta de A Fazenda. É crente, mas se alimenta de site de fofoca. É crente, mas se alimenta só do que não deve. É crente, mas está se alimentando de pornografia. É crente, mas está se alimentando só de coisas carnais. É crente, mas passa o dia todo em redes sociais. Não tem tempo para Deus. É crente. Já entendeu ou não? Eu preciso simplificar mais? É crente. Mas por que que o Deus a qual você se alimenta não é o Deus verdadeiro? Frequenta culto mais que todo mundo, mas já tem anos que é a mesma pessoa. Frequenta culto mais que todo mundo, mas já tem anos que não cresce, não evolui, não aprende nada novo, não se parece com Jesus. Sabe por quê? Porque o seu alimento nunca foi o Deus verdadeiro. Você tem o título de crente, Diótrefes. Até tá no meio. Às vezes até lidera. Mas o seu Deus é outro. E Deus manda te dizer, está na hora de voltar a se alimentar do Deus verdadeiro. Você já perdeu muito tempo. Você já perdeu muito tempo. Está na hora de voltar a se alimentar do Deus verdadeiro. Até quando vai ficar com essa vida, com essa fé, com essa estrutura espiritual meia pataca? Até quando vai ficar deixando a oração de lado? Até quando vai ficar deixando a palavra de Deus de lado? Até quando o seu alimento só vai ser o alimento carnal? Ei, nem adianta reclamar, tá?
Jamais reclame de fraqueza espiritual, ô Diótrefes, se o seu alimento diário é carnal. Então assim te diz o Senhor, é crente, precisa se alimentar de coisas que verdadeiros crentes se alimentam. Lembra de João Batista? João Batista se alimentava do que Deus mandou ele se alimentar, se vestia como Deus mandou ele se vestir. Por quê? Porque se temos um dono, o nosso dono já preparou para nós o nosso alimento, o nosso jeito de se comportar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu já preparei o seu alimento e já preparei o jeito que você tem que se comportar. Então está na hora, Diótrefes, de mudar esse alimento aí. É crente e é nutrido por outra coisa. É crente e é alimentado por outra coisa que não é minha palavra, uma vida de oração, nem consagração. Que crente é você? Vamos continuar. Versículo 10. A expressão. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. De novo, hein? Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Olha o que João ele deixa bem claro. Se eu for, eu vou trazer à memória o que ele está fazendo. E ele já começa a dizer algumas coisas que Diótrefes está fazendo no texto. Só que esse trazer à memória aqui, alguém pode ler isso e dizer assim: João só vai falar mesmo com Diótrefes, dizendo: ô meu filho, o discípulo do amor, né? Tão carinhoso, tão fofinho, tão abençoado, tão lindo e maravilhoso. Ô meu filho, para de dar trabalho, meu filho, para disso, para... Não. Você sabia que o trazer à memória aqui é dar uma disciplina? Resolver o assunto? Se está dando problema, eu vou trazer à memória mais ou menos assim, ó. Diótrefes, eu vou te tirar e eu vou mostrar por que eu tô te tirando. É a linguagem do pai. Sabe do pai? Ó, eu vou te dar um castigo. E antes de te dar o castigo, eu vou mostrar para você por que eu estou te dando este castigo. Pelas coisas erradas que você está fazendo. A linguagem aqui de trazer à memória é a mesma. Dar um castigo. Dar uma disciplina. Não é apenas falar. É resolver. Vamos ler Salmos 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Depois do 71. Olha o que está escrito. Salmo 119, versículo 67. Diz assim, ó. Antes de ser afligido, antes do quê? Antes do quê? Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Olha a associação que o salmista está fazendo aqui, ó. Antes de ser afligido, castigado, disciplinado, eu andava errado. E para mim andar certo, o que teve que acontecer? A disciplina teve que vir. O castigo teve que vir. A aflição teve que vir. E agora, salmista? Agora eu guardo a palavra.
Vamos ler outro. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi o que, salmista? Foi o que, salmista? Repete. Foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que aprendesse os teus estatutos. Deixa eu dizer algo para você. A nossa geração, essa aqui do século XXI, ela é muito Nutella, muito mimizenta. E às vezes fica dizendo por aí, não pode dar disciplina não, porque senão vai esfriar o crente. Nunca se esqueça que o que esfria crente não é disciplina, é hábito de pecar. Guarda isso, tá? Não pode dar uma disciplina não, o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai ficar tanto tempo sem pregar, sem louvar, sem exercer seu ministério. Ela estava pensando em ministério quando ela resolveu entrar no caminho do pecado? Ela estava pensando em ministério? Por que só está pensando em ministério agora quando está sendo disciplinada, castigada? Não é estranho isso? Você não acha? Por que agora você tem que defender a pessoa que ela está sendo disciplinada, dizendo que ela vai morrer espiritualmente se ela ficar naquela disciplina alguns meses? Não, ela vai esfriar, vai para o mundo de volta se ela ficar ali alguns meses. Por que você também não fala para a pessoa, fulano, no que você estava pensando quando você pecou, hein? No que você estava pensando quando você entrou no caminho do pecado? No quê? Pergunte para ela se ela estava pensando no ministério dela. Pergunte para ele se ele estava pensando na oportunidade de pregar, na oportunidade de cantar. Pergunte. A disciplina não esfria a pessoa. A disciplina traz a consciência cristã para dentro da pessoa. A disciplina bíblica, ela sara. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Foi-me bom, Senhor, a disciplina, porque eu sei o quanto que eu perdi por causa do pecado que eu cometi, do caminho que eu escolhi trilhar. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Se ninguém parar esse fulano aí, essa fulana que está pecando direto, se ninguém dar um freio, você acha que vai acontecer o que com a igreja? Onde todo mundo está vendo que a pessoa está errando, aí continua tendo oportunidade. A pessoa está errando e pecando e continua pregando. Está errando e pecando e continua cantando. Todo mundo vai falar, já que é fácil assim, então ao invés de viver uma vida de santidade, eu também vou pecar. Por quê? Pecando eu sei que eu não perco minha oportunidade aqui. Você acha certo isso, irmão? Você acha certo isso, irmã? Então pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar de uma disciplina. Porque às vezes eu só vejo pessoas falando que é falta de amor dar uma disciplina. Mas quando a pessoa escolhe viver no pecado, é o quê? Excesso de amor? É muito amor envolvido? Senhor, eu vou pecar aqui porque eu sei que sua graça é maior. É. Então vigia nos conceitos que você carrega. Segundo ponto aqui. Outra expressão que nossa geração ela fala não é só a da disciplina, é a que Deus não envergonha ninguém. Já ouviu isso? Deus não envergonha ninguém. Será? Será que Deus não envergonha ninguém?
Jesus, quando falava com os fariseus, tinha bastante gente vendo e ouvindo as palavras que Jesus pronunciava para com os fariseus, chamando de falso, de hipócrita, sepulcros caiados? Será que tinha mais gente vendo, ouvindo? Tinha, pode acreditar que tinha. Mas se você não se satisfez com isso, Deus não envergonha ninguém. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Olha o que está escrito. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Não, Paulo, Deus não envergonha ninguém não, Paulo. Tu tá doido, cara. É para repreender na presença de todos, Paulo. E Paulo, o que a gente faz agora com os irmãos que diz que Deus não envergonha ninguém? Ixi, parece que entra em conflito, hein? Vamos lá? Repreende-os na presença de todos. Mas para que isso, Paulo? Para que também os outros tenham temor. A repreensão então é para quê? É para envergonhar? Não. Qual é o propósito? Para que os outros criem temor e não sigam por esse caminho. Outro detalhe. Talvez aí na sua tradução esteja aos que vivem na prática do pecado. Na minha tá aos que pecarem. E esse pecarem aqui não é um pecado que você comete, se arrepende, você fala assim, eu não quero isso para minha vida. Deus, eu quero entrar no caminho da santidade, eu vou batalhar. Não é isso. Aos que pecarem aqui é a pessoa que escolheu entrar por esse caminho, cegou e escolheu entrar por esse caminho. E aí qual a solução? Repreende-os na presença de todos. Para que isso, Paulo? Para que crie temor nos outros. Entendeu aí? Deus não envergonha ninguém. Entendeu aí? Deus não envergonha ninguém. Guarda esse texto, tá? Com detalhe. Tá falando aqui, só pra você ver, tá falando aqui de liderança, tá? Liderança. Se quiser pode ler o 19 aí. Tanto de liderança e, consequentemente, também liderado. Terceiro ponto aqui na expressão, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Diótrefes, ele tinha a sua patotinha, tinha o seu grupo. Então, quando o seu grupo ouvia, lia, repercutia que João estava vindo para repreender Diótrefes, a patotinha de Diótrefes falava assim, não, Diótrefes, isso é inveja de você. João tem inveja de você, porque você é bênção em nossas vidas. Ele tem medo, Diótrefes, que você assuma o lugar dele. Ele tem medo que você assuma a posição dele. Para a patotinha de Diótrefes, quando alguém vinha repreender Diótrefes, tudo era inveja. Tudo era rancor. Tudo era porque tem medo de perder trono. Tem medo de perder posição. Mas para Deus, não era nada de inveja, não era nada de rancor, não era nada de perder posição. Para Deus, isso aqui que João estava fazendo, era Deus tratando Diótrefes. Por que eu escolhi esses 3 pontos dentro desse versículo aqui? Por que Deus me iluminou nesses 3 pontos? Porque, primeiro, a nossa geração tem algo muito errado, pensa muito errado com respeito à disciplina.
A nossa geração pensa muito errado com respeito a Deus, não envergonha ninguém. E a nossa geração pensa muito errado quando um líder bíblico está repreendendo algum irmão de posição. Tudo é inveja, tudo é rancor, tudo é porque tem medo de perder posição. Irmãos, já teve pontos aqui que eu já falei que sim, tem alguns líderes que têm inveja. Agora, tudo ser inveja? Tudo ser medo de perder trono? Tudo é medo de perder posição? Não! Tem hora que você, eu, precisamos sim ser tratados. Tem hora que as pessoas precisam sim ser tratadas. E não é inveja de quem está em cima de você. É tratar de Deus. Tá bom? Então guarde muito bem isso. E no próximo vídeo a gente continua na expressão proferindo contra nós palavras maliciosas. Fechou? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. E lembrando, seu trabalho é ler o capítulo. O meu, te explicar versículo por versículo. Sorriso de crente e Deus abençoe.